Nós estamos numa série de mensagens sobre o Evangelho de João. Começamos na semana passada, hoje é a segunda mensagem e verão muitas pela frente. Serão alguns meses aí que nós vamos estudando o Evangelho de João, que, como eu disse para os irmãos, é uma das leituras essenciais que todo cristão deve fazer para que nós possamos entender qual é a base de nossa fé. E hoje nós iremos ler o versículo 18, João capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Vamos ler todos juntos, irmãos. 1, 2, 3. Deus este o fez conhecer. Amém, amados. Na semana passada, nós iniciamos aqui esse estudo do Evangelho de João e nós meditamos no versículo 1 até o versículo 14, aonde o objetivo de João, nesse primeiro momento, era apresentar Jesus como Deus. Na verdade, do versículo 1 ao versículo 18, é a introdução do Evangelho de João. Nessa introdução, ele tem dois objetivos. O primeiro é mostrar que Jesus é Deus, e foi sobre isso que nós falamos na semana passada. Mas o segundo objetivo de João, aqui na introdução do seu livro, é mostrar que o Senhor Jesus, uma das missões principais de Jesus, era revelar Deus ao mundo. Era mostrar ao mundo qual é a perfeita vontade de Deus. E é por isso que esse versículo 18, que teoricamente encerra aqui a introdução, e a partir do versículo 19 vai iniciar-se a história, e nós vamos ter aqui muitas pregações nas próximas semanas, mas hoje ainda não é uma pregação necessariamente, porque o meu objetivo aqui com os irmãos nessa manhã é entender o versículo 18. Porque o versículo 18 é um versículo central para a nossa fé. É um versículo central para o cristianismo. É um versículo que, se for interpretado de uma maneira errada, toda a base da doutrina cristã, ela é balançada. Então é por isso que nesta manhã, o meu objetivo é entender e meditar sobre o versículo 18. Concluindo esse objetivo, a gente encerra o culto e vai embora. Amém, amados? Mas esse é o objetivo, entender o versículo 18. E para entender esse versículo, nós vamos dividir ele em duas partes. A primeira é a parte 1 que diz: Deus nunca foi visto por alguém. Essa informação que João passa é uma informação muito importante. Porque como que pode alguém servir a um Deus que nunca foi visto? Ninguém nunca viu a Deus. Como que pode você dedicar a sua vida, e nós dedicamos a nossa vida, estamos aqui servindo a Deus de manhã, durante a semana, você louva, nós cantamos como estávamos cantando aqui, posso clamar, só Tu és santo, e nós adoramos a um Deus que nós nunca vimos. Como que pode isso? Nós sabemos que servir a Deus é um ato de fé. Porém, João vai dizer que Deus nunca foi visto por alguém. E aparentemente esta parte aqui parece uma contradição. Porque quando você lê todo o Antigo Testamento, você vai perceber Deus se manifestando, Deus aparecendo através de um anjo, como por exemplo Jacó, que estava lá no vale. E a Bíblia diz que ele lutou com um varão a noite inteira. E depois foi dado o nome porque lutaste com Deus e prevaleceste. Aí você fala, mas como que Deus nunca foi visto por ninguém, sendo que Jacó lutou com Deus? Como que Deus nunca foi visto por ninguém, sendo que Deus apareceu lá para Gideão? Como que Deus nunca foi visto por ninguém, sendo que Moisés viu a sarça que queimava e não se consumia? Como que pode? A explicação, amados, é que em todo o Antigo Testamento, o que nós vemos são manifestações de Deus. Ou, como nós podemos dar o nome, tem uma palavra específica para isso, que é teofania. É quando Deus ele se apresenta de uma forma que nós consigamos ver, que nós consigamos compreender.
Então é uma manifestação da presença de Deus. Mas Deus, em toda a sua glória, Ele nunca apareceu para ninguém. Eu quero ler para os irmãos um texto que está em Êxodo. Vamos comigo, irmão. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Se você não tem a Bíblia aí, abra no celular. De preferência, traga a Bíblia. Mas se não trouxe, abra no celular, não tem problema. 33, versículo 18. Aliás, isso, versículo 18. Êxodo 33, versículo 18. Olha o que diz. Então ele disse, ele quem? Moisés. Moisés disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Para aí, deixa aberta a Bíblia. Veja que interessante o pedido de Moisés. Ele chega para Deus e fala, Senhor, eu quero ver a tua glória. Só que o interessante é que Moisés já tinha visto muita coisa, irmão. Moisés é aquele que estava lá no monte e ele viu a sarça que queimava e não se consumia. Moisés é aquele homem a qual a Bíblia vai dizer que ele falava com Deus face a face. Moisés é o homem que subiu no monte Sinai e a glória de Deus se manifestou de tal maneira que o monte fumegava, o monte pegava fogo e o monte tremia. E a glória de Deus no monte era tão grande que o povo, ao invés de ficar feliz, ficou com medo. Tamanha que era a glória. E esse Moisés, ele fala, Senhor, não é o bastante, eu quero ver a sua glória. O que Moisés estava falando aqui? Moisés entendia que até aquele momento, ele tinha visto a manifestação da glória de Deus. Mas a essência, Deus na sua infinita glória, na sua essência, ele ainda não tinha se apresentado a Moisés. É por isso que ele faz esse pedido. Deus, eu quero ver a tua glória. Agora veja o que Deus fala para Moisés. Porém, ele disse, ele o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus está falando, Moisés, ninguém consegue ver a minha glória e ficar vivo. Moisés não viu Deus em toda a sua glória. Na verdade, essa expressão aqui que eu estou falando já está errada. Deus em toda a sua glória. Porque quando eu uso a palavra toda, eu estou colocando a glória de Deus numa limitação. E a glória de Deus não tem limite. A expressão correta seria Deus em sua infinita glória. Porque o nosso Deus, Ele é infinito em poder. Ele é onipotente. Onipotente é alguém que tem todo o poder. Deus, Ele é infinito em sabedoria. Ele é onisciente. Significa que Deus sabe de tudo. E Deus, Ele não se limita à matéria. Deus não se limita a um corpo físico. Deus é espírito. Ele está em todos os lugares. E é por isso que Ele fala, Moisés, homem nenhum verá a minha glória e viverá. Então, quando a Bíblia vai dizer que Moisés falava com Deus face a face, isso daí é uma expressão de linguagem. É como eu vim aqui e dizer assim, olha, eu estou morto de cansaço. Não quer dizer que eu estou morto literalmente, é uma expressão linguística. Então, quando a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face, o que está dizendo, na verdade, é que Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Mas Moisés, e homem nenhum, viu Deus em sua infinita glória. Vamos para o texto. Lá no final da Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6. Vai lá, vai voltando lá no final da Bíblia, vai voltando um pouquinho. 1 Timóteo 6, 16. Esse versículo é lindo, amados. 1 Timóteo 6, 16 diz assim, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Oh glória, eita glória. Aquele que habita, Silvio, na luz inacessível. Agora eu pergunto, e quem acertar ganha um cafezinho no final do culto. Aonde que é essa luz inacessível, irmão Cláudio? Alguém sabe onde que é esse lugar, amado? Não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe, amado. É algo tremendo. É algo que foge da nossa compreensão. E por que foge da nossa compreensão? Porque isso daqui nós estamos falando do campo da impossibilidade. É que homem nenhum pode ver.
Então entenda, por isso que lá em João diz, e voltemos lá agora para João, na leitura que nós começamos, Evangelho de João 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Por que Deus nunca foi visto por alguém? Na sua essência, na sua infinita glória. Porque homem nenhum iria suportar o tamanho da glória de Deus. Eu vou te dar um exemplo simples, que até uma criança consegue entender. Por que o homem não consegue ver a glória de Deus? Simples, se você for lá, meio-dia, e ficar olhando para o sol, com um olho aberto, sem parar, o que vai acontecer? O que vai acontecer, amado? Se for lá meio-dia e ficar olhando para o sol, sem parar, o que vai acontecer? O olho vai cansar, mas se você insistir, o que vai acontecer? Vai causar danos na sua vista. Então veja, se apenas a olhar para o sol nós já não suportamos, detalhe, vai piorar. O sol está a cerca de, segundo a ciência, 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. É isso mesmo, irmão? Cadê a Milena? Milena que é nerd. É isso mesmo, Milena? 150 milhões de quilômetros de distância, irmão. Você que vai daqui para a Bahia já fica cansado, que é 1.000, 2.000 quilômetros. Agora imagine, 150 milhões de quilômetros de distância. O sol está lá longe. E a gente já não consegue olhar para o sol. Vai piorar. Quando você vai à noite e olha para as estrelas, não sei se você sabe, mas cada estrela que você vê é um sol. Mas por que ela é tão pequenininha? Porque ela está tão longe, mas tão longe, mas tão longe que ela parece pequenininha. Mas muitas das estrelas que a gente vê à noite é muito maior que esse sol que a gente não consegue olhar. Vai piorar. E olha que tem estrelas que estão tão longe, mas tão longe que a gente não consegue nem ver o brilho delas. Para você ver o tamanho do universo. Segundo a ciência, tem mais estrelas no universo do que grãos de areia na terra. Eles não conseguem contar. E a Bíblia vai dizer que Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Ele mede o universo com a palma de suas mãos. A ciência até hoje não conseguiu dimensionar o tamanho do universo. Eles têm um cálculo que eu esqueci qual que é. Sabe qual que é, Milena? Não sabe. Mas eles deduzem lá o número, mas não dá para calcular, irmão. Então, para a ciência, o universo é infinito. Só que eles estão errados. O universo é finito. Pergunta, por quê? Porque só existe uma coisa que é infinita: o poder de Deus. Todo demais, todo o resto é criação. Deus criou, tem um tamanho específico, Ele criou o universo todo pronto, e em algum momento ele acaba. A gente só não sabe aonde que é, mas acaba. E Deus mede com a palma de suas mãos. Agora você pensa, se para olhar para o nosso solzinho aqui a gente já não aguenta, irmão. O solzinho que está a 150 milhões de quilômetros de distância, você já está com calor aqui, querendo ligar o ventilador. A gente já não aguenta o calor. Agora imagine você olhar para o Criador de todas as coisas em toda a sua glória, irmão. Não tem como. Eita glória. Não tem como, irmãos. O nosso Deus é infinito em grandeza. E é por isso que a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Irmão, às vezes eu vejo algumas pessoas, eu queria ver a glória de Deus. Quer nada, irmão. Olha para o céu e veja a glória de Deus, meu amado. Veja a natureza, a beleza daquilo que Deus criou. Não foi ao acaso, não tem como isso acontecer ao acaso. É a grandiosidade de Deus, é infinito em grandiosidade. Agora veja, Deus em toda a sua glória nunca foi visto por ninguém. Essa é a primeira afirmação que João faz. Porque a glória de Deus, ela é tamanha que homem nenhum conseguiria ver. Só que essa questão, ela mudou na continuação do versículo, que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. Mas daí depois ele continua: o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Veja, amados, não tinha como Deus mostrar para o homem a sua infinita glória. Não tinha como Deus mostrar para o homem a essência da sua glória, porque homem nenhum conseguiria ver. É por isso que ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos ver uma coisa chamada revelação progressiva. Deus, ele vai se mostrando para o homem ao longo da história. Deus, ele vai se mostrando quem ele é ao longo da história. E aí a glória de Deus em toda a sua plenitude, havia uma promessa, que em algum momento a glória de Deus ia se manifestar. Você vai ver isso no Antigo Testamento em vários lugares, dizendo que a glória de Deus se manifestará.
E quando é que a glória de Deus se manifestou? A glória de Deus se manifestou em Jesus. Esta glória que homem nenhum conseguia ver, porque ela é tamanha, que nós não conseguiríamos suportar, Deus deu um jeito de manifestar essa glória através de Jesus. De maneira que eu falo para os irmãos, que a maior manifestação da glória de Deus da história, não foi o monte que queimava e fumegava, não foi a sarça que queimava e não se consumia, não foi o monte Sinai que havia trovões e relâmpagos, que havia tremor na terra, não foi essa. A maior manifestação de Deus não foi quando a terra tremeu, quando Deus mandou um vento, não. A maior manifestação da glória de Deus se chama Jesus. Eu quero ver a glória de Deus. Olha para Jesus. Jesus é a manifestação perfeita da glória de Deus, amados. Em Jesus, Deus mostrou a sua essência para nós. E é por isso que o texto vai dizer: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. A glória de Deus que antes era invisível, não tinha como ver, ela se manifestou em Cristo. Jesus revelou a glória de Deus. Eu quero ler com os irmãos um texto. Vamos comigo, irmãos. Hebreus, um pouquinho para frente aí de João. Vai para frente. Passa aí as epístolas de Paulo. Chega em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Preste muita atenção, irmãos. Esse versículo é tremendo, é lindo. Hebreus 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, ao qual, sendo o resplendor da sua glória, agora veja, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Essa expressão aí, a expressa imagem da sua pessoa, significa a expressa de forma exata quem é Deus. Então o Senhor Jesus, Ele expressou, Ele é a expressão exata de quem é Deus. Em Jesus nós vemos a glória de Deus manifestada diante dos nossos olhos. Essa glória que antes era inacessível, inalcançável, em Jesus ela foi revelada para nós. Vamos ler um outro texto, irmãos, aí para trás. Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, versículo 14. Diz assim: em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Tremendo. Um pouco mais à frente, aí em Colossenses ainda, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E para finalizar, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8, Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Agora veja que interessante, amados. Dentro dessas informações que nós acabamos de ver, primeiro, Deus nunca se manifestou em toda a sua glória, na sua infinita glória, em sua essência, porque homem nenhum conseguiria suportar. Mas através de Jesus, Ele manifesta a sua imagem. De maneira que quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a expressão perfeita da glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Aquela glória que era invisível se manifestou em Cristo, que morreu e ressuscitou. E hoje Ele tem um corpo glorificado, um corpo ressurreto, que nós teremos um dia um corpo semelhante ao do Senhor. E aqui eu quero concluir, porque algumas pessoas dizem assim: como que eu posso conhecer a Deus? Se alguém perguntasse para você, como que eu posso saber quem é Deus? Porque nós já vimos aqui que o nosso Deus é infinito em poder. Nosso Deus, a grandiosidade dele é incalculável. E como que nós podemos conhecer a Deus? O texto que nós lemos, ele diz que o Filho
o fez conhecer. A forma mais segura e confiável de alguém conhecer a Deus, preste muita atenção. Se você quer conhecer a Deus, você não vai fazer isso através da religião. A forma segura de você conhecer a Deus é através de Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu estou vendo a expressão perfeita de quem é Deus e de qual é a sua vontade. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus ensinou e para a forma como Ele viveu, nós então vamos entender qual é a perfeita vontade de Deus. E em Jesus nós vemos dois atributos, amados, que quando você lê o Evangelho, fica muito claro. E esses dois atributos revelam para nós quem é Deus, esse Deus que antes era invisível, que a revelação não estava completa, mas agora em Jesus a revelação foi dada com clareza. E agora nós vemos dois atributos em Jesus que revelam a natureza de Deus. O primeiro atributo é o amor. O Senhor Jesus, durante toda a sua vida, Ele viveu e ensinou o amor e a misericórdia. Ele ensinou isso por várias vezes, mas Ele provou o seu amor morrendo por nós na cruz do Calvário. É a prova definitiva do seu amor, porque as ações elas valem mais do que as palavras. Jesus, Ele falou sobre o amor, mas Ele provou o seu amor morrendo por nós na cruz do Calvário. Agora preste muita atenção. Se nós entendemos que o nosso Deus é tão grande, Criador de todas as coisas, que é onisciente, onipresente e onipotente, que o poder dele é inexplicável, e nós entendemos também que esse Deus nos ama de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Se nós entendemos isso, amados, então nós temos que descansar o nosso coração, porque esse Deus que é infinito em poder, o amor dele também é infinito e a misericórdia dele também. E como é bom saber que um Deus tão poderoso nos ama, amados. E é por isso que nós temos que descansar no Senhor e saber que tudo aquilo que dá de certo na nossa vida, ou aquilo que dá errado, Deus está no controle de tudo. E é por isso que eu te digo nesta manhã, que talvez você, se você está aqui inquieto, preocupado, angustiada com alguma coisa, saiba que o Deus que você serve, que é infinito em poder, Ele te ama e Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele te ama mais que a sua mãe, mais que o seu pai, mais que o seu irmão, mais que qualquer pessoa, porque o amor de Deus é tamanho que Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Esse Deus poderoso, como nós cantamos, como que pode um Deus tão grande nos amar assim? Perceba que nós, amados, quando nós vemos uma formiguinha no chão, a gente não se importa com a formiga. É algo inexpressivo, é algo insignificante. E nós, diante de Deus, somos menos que a formiga, amados. A Bíblia diz que as nações para Deus são como nada. E mesmo Ele sendo um Deus tão grande, Ele nos amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E é por isso que Jesus, Ele manifesta quem é Deus. E esse atributo forte de nosso Deus é o amor, a misericórdia. Mas um outro atributo que Jesus também revela sobre Deus é a justiça. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Jesus, ao longo de todo o seu ministério, Ele pregava arrependimento. Ele pregava a verdade. É por isso que o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não compactuava com a mentira. Ele não compactuava com aquilo que não era certo. Ele falava a verdade. E é por isso que o crucificaram, porque eles não suportavam a verdade. Eles preferiam viver na hipocrisia da religiosidade. E quando Jesus vem e mostra a verdade e confronta o pecado, inclusive o pecado no meio religioso, eles não conseguem suportar. Mas Jesus continuou compromissado com a justiça e com a verdade. E esses dois atributos de Deus, amor e justiça, repita comigo: amor e justiça. Esses dois atributos que Jesus revela para nós, eles ficam muito claros quando é trazido a mulher adúltera.
Eles trazem aquela mulher até o mestre e falam: ó, essa mulher foi pega no adultério, ela deve ser morta, deve ser apedrejada. Jesus olha para eles e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí um por um começou a ir embora. Jesus então vira para aquela mulher e disse: mulher, aonde estão os seus acusadores? Eles foram embora. Ela: sim, Senhor. E agora Jesus vai falar uma coisa para esta mulher, que revela com perfeição o caráter de Deus. Primeiro ele diz: eles não te condenam, nem eu também te condeno. Com isso ele demonstra o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que está disposto a nos perdoar. Que embora o mundo, quando alguém erra, quando alguém peca, o mundo quer jogar a pessoa fora, na fase que nós estamos agora na rede social, quer cancelar a pessoa. Às vezes a pessoa tem todo um histórico de fazer coisas corretamente, mas uma expressão que ela falou errado, uma atitude que ela falou errada, as pessoas querem jogar a pessoa fora. Mas glória a Deus que no reino de Deus não tem lata do lixo, no reino de Deus não tem. Deus sempre está com os braços abertos para perdoar aquele que quer ser perdoado. Então Jesus disse: eles não te condenam, nem eu também te condeno. Ele demonstra a misericórdia, o amor. Só que daí ele vai dizer uma outra coisa para essa mulher. Ele disse: vai e não peques mais. E quando ele diz vai e não peques mais, ele demonstra a justiça. Porque ele estava dizendo o seguinte: mulher, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Só que é o seguinte: o que você fez era errado. O que você fez, eu não passo a mão na sua cabeça. Então a partir de agora, não faça mais isso, muda de vida. E é esse Jesus que o mundo não quer. O mundo quer o Jesus que é amor. O mundo quer o Jesus do amor, o Jesus salvador. Mas o mesmo Jesus que salva e perdoa é o mesmo Jesus que disse que o inferno haverá choro e ranger de dentes. O mesmo Jesus do amor é o Jesus que pregou sobre arrependimento. Então essas são dois atributos de Deus que nós vemos claramente através de Cristo: o amor e a justiça. E é por isso que João diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quando nós olhamos para Jesus, nós conhecemos quem é Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, meu amado, a melhor forma de você fazer isso é você ler o Evangelho. E é por isso que nós, como igreja, a nossa experiência de fé, a nossa prática de fé, ela não é baseada em revelação. Não, Deus está revelando aqui, irmão, uma coisa que nunca foi revelada antes. A nossa prática de fé, como esses dias eu vi um dizendo: olha, Deus mostrou uma coisa para mim que Ele nunca mostrou para ninguém, uma estratégia aqui, e envolve dar dinheiro, evidentemente, né? Não, a nossa prática de fé é baseada no Evangelho. É naquilo que Jesus ensinou. E é por isso que Jesus deu a ordem para nós: ide e pregai o... Está fraco, irmãos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. É por isso que nós, como igreja, estamos compromissados com o Evangelho, com aquilo que Jesus pregou e ensinou. Se alguém perguntar para você qual é a sua religião, o que você é? Eu sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu sigo a Jesus, eu imito a Jesus, ou pelo menos tento imitar. Mas e quando, Andrés, alguém pegar eu com alguma prática que não tem a ver com Jesus, aí você reconhece o seu pecado, fala: olha, isso aqui que eu estou fazendo está errado. Jesus não ensinou isso, mas a nossa missão, a nossa prática é seguir a Jesus, é imitar a Jesus, é aprender com Jesus. Sempre quando tiver em alguma situação de dúvida, eu tenho que perguntar: o que Jesus faria? O que Jesus ensinou sobre isso? Se Jesus estivesse aqui, se Ele estivesse me olhando aqui, e Ele sempre está, meu irmão, Jesus sempre está te olhando, pode saber disso. O que eu faria na frente dEle? E a partir disso é que nós vamos direcionar a nossa vida, porque Jesus é a revelação perfeita da vontade de Deus. Então que nós possamos permanecer na presença do Senhor, amados, e buscar a Jesus em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus, aprender com o Evangelho, aprender com Jesus, porque fazendo assim nós vamos experimentar a perfeita, agradável vontade de Deus. Amém?
Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por esta palavra. Te damos graças, Senhor, por estar na tua presença nesta manhã. Porque o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. Feche os teus olhos, amado. Porque o Senhor pagou um grande preço para que hoje nós estivéssemos aqui. E em Jesus nós temos a revelação perfeita da vontade de Deus. Ó Pai querido, que onde essa mensagem chegar, seja para os que estão aqui, seja para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que estão assistindo nas redes sociais. Se tem alguém, Senhor, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que esse coração agora seja cheio pela tua presença. Você que está ouvindo essa mensagem e ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega neste momento, fala: Senhor Jesus, a minha vida é sua. Entra agora no meu coração, o Senhor é o meu Salvador pessoal. E que a partir de agora, o nome dessa pessoa possa ser escrito no livro da vida. E nós possamos andar com Jesus, caminhar com Jesus, aprender com Jesus, porque o Senhor Jesus é a revelação perfeita da vontade de Deus. Esse é o nosso pedido nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus, amém.